Não é um Apple Watch, mas é o relógio mais desejado do mundo. A história da Rolex começa com um órfão pobre, uma mentira genial e um marketing tão absurdo que parece impossível. Em 1905, em Londres, Hans Wilsdorf era um órfão alemão de 24 anos trabalhando numa loja de relógios. Pobre, sem família e sem perspectivas. Naquela época, relógio de pulso era coisa de mulher. Homem de verdade usava relógio de bolso. Mas Hans teve uma visão. Ele pensou, e se eu criar um relógio de pulso tão bom e tão preciso que os homens passam a querer usar? Todo mundo riu dele. Mas em 1910, Hans fez o impossível. Conseguiu a primeira certificação de cronômetro da história para um relógio de pulso. Ele provou que o relógio de pulso podia ser preciso. E então vem a primeira sacada de gênio, o nome Rolex. Hans precisava de um nome curto, fácil de pronunciar em qualquer idioma e que coubesse no mostrador do relógio. Mas aqui está a reviravolta. Rolex não significa absolutamente nada. Não é francês, não é suíço, não é palavra de língua nenhuma. Hans inventou o nome do zero. Em 1908, ele registra a marca Rolex, uma palavra inventada que virou sinônimo mundial de luxo. Em 1927, acontece a segunda reviravolta, talvez a mais ousada de todas. Hans coloca um Rolex no pulso de Mercedes Gladys, uma nadadora que atravessaria o Canal da Mancha, nadando por mais de 10 horas em água gelada. O relógio sobrevive. No dia seguinte, Hans compra uma página inteira do jornal The Times, anunciando que o Rolex havia desafiado o Canal da Mancha. A partir daí, virou obsessão. Em 1953, um Rolex chega ao topo do Monte Everest. Em 1960, um Rolex desce a mais de 10 mil metros de profundidade no oceano. James Bond usa Rolex nos filmes. Paul Newman, Steve McQueen e os maiores ícones do século também. Hans transformou o relógio em um símbolo de conquista. A mensagem era clara: se você venceu na vida, você usa um Rolex. Mas agora vem a reviravolta que quase ninguém conhece. A Rolex não tem dono, não tem acionistas, não tem herdeiro bilionário e não pertence a nenhum conglomerado de luxo. Quando Hans Wilsdorf morreu em 1960, ele deixou toda a empresa para uma fundação sem fins lucrativos, a Hans Wilsdorf Foundation. Todo o lucro da Rolex, bilhões de dólares por ano, vai para caridade, educação, preservação cultural e projetos sociais. A Rolex é uma das empresas mais lucrativas do mundo do luxo e, tecnicamente, funciona como uma instituição de caridade. E como é uma fundação privada na Suíça, ela não precisa divulgar os seus números. Ninguém sabe exatamente quanto a Rolex fatura. Estimam algo em torno de 10 bilhões por ano, mas o valor real é um segredo. Hoje a Rolex produz perto de 1 milhão de relógios por ano, mas a demanda é muito maior do que a oferta. Existem listas de espera de anos para modelos como o Submariner, Daytona e o GMT. Você não compra um Rolex, você é escolhido para comprar. No mercado paralelo, um Daytona que custa 50 mil na loja pode ser revendido por mais de 150 mil. Rolex virou investimento. De um órfão pobre em Londres a um império bilionário que pertence a uma fundação de caridade. Essa é a história da Rolex. Então marca aquele amigo que sonha em ter um Rolex e precisa conhecer essa história.